A advogada analisa a audiência. Eu fiquei um pouco curioso pra saber o que o Senzi falou na minha participação. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Senzi, advogado. E, nossa senhora, hein, pessoal? O Nando Moura acabou de postar no seu canal do YouTube uma audiência em que ele está sendo processado. A testemunha está aqui para prestar. A gente está julgando outros fatos. Ela tem que prestar esclarecimento acerca dos fatos, não sobre a vida pessoal dele. A testemunha não é querida sobre a vida pessoal. Doutor André, é o seguinte, tem alguma pergunta ou mais? Alguma outra pergunta? Não. 34 de 2023, oitiva da testemunha Wagner. Faz o Wagner. O Nando Moura tinga. Aí, Wagner. Tomazoni. Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. O senhor tem algum vínculo de parentesco com o senhor Ele é filho do Nando Moura, hein? Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Não. Não. O senhor vai ser ouvido, então, na qualidade de testemunha? Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Felipe Neto? Pode contextualizar? Pô, ele analisou mó na zoeira, mó leve. Eu achei que ia ser uma análise técnica e tal. Tá fazendo conteúdo, Senzi. Deixou a vida de advogado e virou criador de conteúdo mesmo. De onde conhece? De quem se trata? Eu conheço o Felipe Neto da internet, conheço há muito tempo por ser criador de conteúdo, conheci ele por volta de 2008 ou 2009, na época que ele escrevia um blog chamado Controle Remoto, depois passei a acompanhar ele no YouTube, como criador de conteúdo pro canal dele, né, quando não faz sentido. Acompanhei durante um bom tempo, em algum momento me afastei do conteúdo dele, mas continuei, evidentemente, tendo acesso a muito do que ele publicava, por ser um criador de conteúdo bastante proeminente no país e pelas polêmicas com as quais ele se envolveu. É isso que eu conheço sobre o Felipe Neto. O senhor diria que atualmente o público do Felipe Neto é constituído majoritariamente de crianças e adolescentes? Sim. Por que o senhor diz isso? Porque, bom, além de poder verificar pela linguagem que ele utiliza em vários vídeos, ele, numa aba do canal onde a gente consegue fazer enquetes e perguntas para os nossos seguidores, ele fez uma pesquisa para o seu próprio público. Gaguejou pelo argumento, hein? Que chegou, essa pesquisa, no caso, teve mais de 1 milhão de votos entre o público do Felipe Neto. 39% das pessoas que responderam essa pesquisa dele, perguntando a faixa etária, disseram que tinham menos de 12 anos. 39%. Bastava uma pergunta dessa, senhor Wagner. Uma pessoa que tem 20 anos, consegue na enquete colocar que tem 12? Então, perfeito. Então não dá pra saber se é verdade essa enquete. Nem sei qual que é a relevância disso no processo, mas dá pra quebrar esse argumento assim, né? Em vários eventos que o Felipe Neto fez, onde você via... Eu responderia isso que o Felipe Neto incentivou o público dele a mentir que era maior de idade. Então é meio improvável que você teria 1 milhão de votos numa enquete na própria aba de comunidade do Felipe Neto, onde você teria um volume massivo de pessoas respondendo que tinha menos idade. E de qualquer forma, foi tipo 90% do público. 90% do público. Esse é só um argumento, né? Eu usei outros. Então, tipo, dá pra quebrar esse argumento facilmente. Calma. Se você tentasse ir por esse caminho, eu iria por outros ainda, pra embasar ainda mais. Essa enquete mostra que, segundo uma pesquisa feita pelo próprio Felipe Neto, ele chegou num número próximo de 90% do público sendo menor de 18 anos. Mesmo que você tivesse algum desvio ali, você consegue ter uma ideia de que uma boa parte do público dele, ainda assim, uma boa parte do público certamente teria votado na enquete, tem menos do que 18 anos. Pra além disso, você consegue ver a linguagem que ele utiliza, os jogos que ele costuma jogar, a abordagem que ele tem no canal dele, as pessoas que aparecem nos eventos do Felipe Neto, nos shows do Felipe Neto, nos lançamentos dos livros do Felipe Neto. Você vê essas pessoas. Então, você junta tudo isso, o que você tem? Claramente, um público menor de idade. O público na plateia, quando ele lançou o livrão dele também, você consegue ver que eram basicamente crianças que estavam lá. Uma dessas crianças que foi pegar o autógrafo do Felipe Neto perguntou pro Felipe Neto se o conteúdo dele era mais pra adulto. E esse argumento pra mim é um pouco mais forte ainda, porque o próprio Felipe Neto admitiu nesse vídeo que o público dele é mais infantil. Pra jovens, o Felipe Neto começa dizendo que hoje ele fazia conteúdo, na época, né? Isso por volta de 2017, se não me engano. Ele disse que fazia conteúdo mais pra jovens, e depois ele usa o termo infantil também. Ele fala na sua faixa etária, pra jovens da sua faixa etária. O jovem que fez a pergunta não parecia ter mais do que 10 anos, assim como as pessoas que estavam na fila pra comprar o livrão dele na ocasião. E, sinceramente, eu também consigo dizer isso porque eu fui um fã do Felipe Neto, posso usar essa palavra, porque eu acompanhei ele desde a época que ele escrevia no blog dele do Controle Remoto, acompanhei a transição dele pra vlogueiro, era como falava na época, né? Ele começou a fazer o conteúdo em vídeo no seu canal. Eu gostava bastante do conteúdo dele, então eu consumia tudo. Ele também abriu um canal secundário. Agora o Felipe Neto deve estar se sentindo culpado. Olha só o que eu criei. Olha o resultado dos seus vídeos, Felipe Neto. Falava mais da vida pessoal dele. Começou a mostrar como é que era a vida dele na Paramaker, uma empresa que ele tinha na época, eu acompanhava bastante durante essa época, e surgiu um momento em que ele começou a migrar o conteúdo pra algo mais infantil, que começou a fugir da minha faixa etária. Então eu me afastei do conteúdo do Felipe Neto também porque eu senti que o conteúdo começou a ser direcionado pra uma faixa de idade bem abaixo da minha, e aí já não tinha mais tanto interesse. E essa minha sensação se confirma diante das imagens várias que eu vi, né, dos shows do Felipe Neto. O senhor sabe a respeito de uma campanha que o Felipe Neto moveu no passado contra os chamados chans de pedofilia, que são fóruns na internet? Sim. O senhor pode contextualizar essa campanha? O Felipe Neto fez um vídeo onde ele pretendia derrubar chans, que são sites cujo conteúdo é bastante pesado, segundo o próprio no vídeo, se eu não me engano, ele chega a falar que nesses chans você encontrava... Eu achei curioso que o Senzi simplesmente ignorou todo o resto do meu argumento sobre a idade dele. Ele só pontuou assim, tipo, algumas pessoas poderiam mentir a idade naquela enquete, então pronto, a enquete não vale de nada. Pô, a enquete no mínimo é um forte indício, né? Somado a todos os outros indícios, você não tem como dizer que a maior parte do público do Felipe Neto naquele momento era menor de idade?
conteúdo de pedofilia, de crimes terríveis, né? Você tinha contato com coisas realmente bem sérias, e esses chans, então eles eram utilizados para isso, e o Felipe Neto bolou uma estratégia de inutilização desses chans, mandando o público dele, que era bastante grande até hoje, mas mesmo na ocasião era um público grande, e o plano dele era derrubar esses chans com o volume de publicações do público dele que ele estaria direcionando para esses sites. Na época já um público composto por boa parte de menores de idade, como também já ficou evidente nessa enquete que o próprio Felipe Neto fez. Então ele direcionou boa parte do público dele, e ele fala, em um momento posterior, que a estratégia foi bem sucedida. Não, assim, é óbvio, o Senzi, ele tá, naquele argumento dele, ele estaria se baseando em meio que uma brecha legal, né? De falar, ó, como algumas pessoas poderiam mentir nessa enquete, então você não pode levar ela minimamente a sério. Porque se a gente for usar uma lógica básica, que não necessariamente é um argumento jurídico, mas é uma coisa que a gente simplesmente sabe. Tipo, primeiro, todo mundo sabe que o público do Felipe Neto é majoritariamente infantil, infanto-juvenil, né? Isso é uma coisa que é visível. Ali é só uma forma de tentar provar isso perante um júri. Por mais que seja óbvio, você precisa provar. Mas é lógico que se a gente não tiver no meio de uma discussão técnica e jurídica, você também sabe que, provavelmente, se pessoas iam mentir a idade nessa enquete, seria pra cima e não pra baixo. Por que numa enquete que teve 1 milhão de votos, você teria, meio milhão de votos, digamos, de pessoas mentindo a idade pra baixo? Isso é completamente ilógico, a menos que você dissesse, não, é porque as pessoas foram lá atacar a enquete do Felipe Neto pra fazer parecer que o público dele era infantil. Mas essa foi uma enquete que na época nem viralizou. Foi uma enquete que ele fez simplesmente pra conhecer o público dele, pra saber o mercado, o nicho, pra quem que ele deveria vender, que tipo de produto, né, que faria mais sentido anunciar no canal dele. Claramente ele percebeu que cassino, esse é o produto que combina com o público dele, né? Não foi uma enquete que tipo, cara, assim, porque se você também tivesse uma onda de ataque massivos, tipo, Felipe Neto abriu uma enquete perguntando a idade das pessoas, vamos lá votar que a gente tem 12 anos pra que pareça que o público dele é muito mais infantil do que realmente é. Pô, isso estaria registrado na internet, né? Seria impossível você ter uma mobilização de centenas de milhares de pessoas. Lembrando, essa enquete teve mais de 1 milhão de votos. Seria impossível você ter uma mobilização massiva que influenciasse no resultado da enquete se você não tivesse nenhum rastro disso. Se a gente não tivesse como pegar, ó, mas as pessoas foram lá e se mobilizaram pra votar. Isso não existiu. Se existiu, isso precisa estar registrado em algum lugar. Com certeza está registrado em algum lugar. E aí seria aquela coisa, né? Tipo, a pessoa que teria que provar que houve um ataque massivo nessa enquete para as pessoas votarem nela, para dizer que tinham menos idade só para queimar o público do Felipe Neto. Quem tá dizendo isso é que tem que provar de alguma forma. Não só falar, pode ter acontecido. Conseguiu realmente derrubar os chans, mover os chans pra Deep Web ou algo assim? Pior que eu lembro dessa história, eu acho que chegou a cair o fórum mesmo. É bem, nossa, faz muito tempo isso aí. Aí depois ele acabou removendo, porque a intenção dele foi boa, né, de derrubar, só que o problema é que as pessoas começaram a ter acesso, né, porque ele botou o link, se eu não me engano, né, não tenho certeza. Os links que ele utilizou inicialmente foram desativados justamente porque eles estavam recebendo um volume massivo de publicações. O plano era mandar essas pessoas pra esses chans, pra que elas postassem qualquer coisa e assim flodassem e a página não fosse... Flodasse não é legal falar pro juiz, porque não vai entender o que é flodar. Não tivesse como ser acessada, porque teria um volume massivo de mensagens por lá, e aí os channers não conseguiriam se comunicar naturalmente. Então, a estratégia do Felipe Neto foi essa, né? Mover as pessoas que acessavam esses channels, elas tinham, obviamente, acesso ao conteúdo deles. Então, sim, porque o próprio Felipe Neto, no vídeo que ele faz esse chamado, ele fala algo como o conteúdo lá é pesado, então vocês têm que ser fortes e ter estômago e continuar postando, porque assim vocês vão inutilizar esses sites e atrapalhar o que os channels faziam, né? Quando ele postou esse vídeo, fazendo essa campanha, existia alguma indicação de idade para as pessoas que iam assistir o vídeo dele? Não havia. Eu lembro disso, foi um problema que o Felipe Neto teve com o Ministério Público, que o Ministério Público obrigou ele a colocar a classificação indicativa nos vídeos. Eu não sei nem se foi por causa desse vídeo dos chans. Não, num primeiro momento não. E eu tenho quase certeza que isso está registrado no Wayback Machine. Tem vários... É porque, assim, essa polêmica de indicação de idade no conteúdo do Felipe Neto é sobre vários e vários vídeos. E vários desses estão salvos no Wayback Machine, que é um site da internet que compila páginas da internet exatamente como elas eram no período em que foram arquivadas lá, né? Você consegue acessar essa página... Inclusive, o Wayback Machine é aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como prova, como autenticação de uma prova digital. Muito importante isso. Uma página era, sei lá, 5 anos atrás, por exemplo. E várias dessas estão arquivadas. Eu não tenho certeza se essa está. Eu tenho bastante convicção. E várias dessas páginas você consegue verificar que não tinha classificação de idade, que não tinha nenhum tipo de restrição, nem no título, nem na plataforma, porque o YouTube ele te deixa classificar um vídeo como sendo para maiores de 18 anos e não tinha nenhum tipo de restrição inicialmente. Doutor André? Sem perguntas, excelência. Doutora Camila? Sim. Sr. Wagner, o senhor Agora, o advogado Felipe Neto não tem nenhuma pergunta, e agora quem vai perguntar é a promotora, do Ministério Público, promotora de Justiça. acompanha as redes sociais do senhor Luiz Fernando? Acompanho especialmente o canal dele. O canal dele? No YouTube? Isso. Tá. O senhor se recorda de vídeos que foram postados entre 15 de fevereiro de 2023
2023, em junho de 2023, isso ano passado, envolvendo o Felipe. Por que a placa tava na audiência? Gente, essa audiência, assim, eu tava no meio do trabalho, né? Tipo, tinha várias coisas pra fazer nesse dia, eu não só fiz audiência. O único lugar que eu tenho com uma câmera, um acesso, que eu podia fazer isso com uma qualidade decente, de fazer essa audiência, tanto na imagem quanto na captação de áudio, é no meu estúdio. Isso ali é o meu estúdio, pô. Eu vi algumas pessoas falando, nossa, o cara fez a audiência com... Eu tava pronto pra trabalhar nesse dia. Então, assim, eu tava com a bandana que eu uso pra gravar, eu tava no cenário que eu uso pra gravar. Pô, eu não vou desmontar todo o meu cenário pra ser testemunha numa audiência. Eu não entendi porque que algumas pessoas ficaram boladas com isso. Tipo, nossa, que absurdo, o cara tá com a placa do YouTube ali, não sei... Porra, assim, eu vou tirar, vou desmontar todo o cenário que eu vou usar pra gravar só pra ser a testemunha no processo. Especialmente porque, assim, eu já vi nesses processos virtuais aí, cara, gente dando testemunho, prestando testemunho andando de moto, no banheiro, sei lá, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, isso aqui é um problema. Assim, eu não recebi nenhum código de etiqueta. Ninguém falou, pô, você precisa estar num ambiente neutro, com roupas a caráter. Não existiu isso. Ninguém me avisou, ninguém me informou, ninguém pediu, ninguém falou, ó, isso é quebra de decoro ou qualquer coisa do tipo. Então eu simplesmente fiz a audiência do meu estúdio, pô. Não pensei, nossa, eu preciso... Primeiro porque eu sequer, na hora que eu estava prestando meu depoimento, eu sequer sabia também que isso iria se tornar público, que isso iria ser lançado no canal do Nando Moura e tal. Não sabia disso. Simplesmente fui chamado pra prestar um depoimento como testemunha. Eu fui lá e respondi as perguntas. Eu simplesmente fui pra responder as perguntas. E eu fiz isso no estúdio meu que já tava todo montado. Simplesmente isso. Não tem muito segredo. Até porque, pô, né? Eu sei que o pessoal ficou brincando, tipo, mostrar autoridade e tal. Pelo amor de Deus, eu tô ali num processo entre Nando Moura e Felipe Neto. Os dois têm muito mais inscritos do que eu. Pô, eu vou esfregar a minha placa de 1 milhão de inscritos na cara do Felipe Neto, cara. Eu não sou tão prepotente assim. Felipe Neto e também a questão dele ter participado do Fórum de Regulamentação das Redes Sociais, dele tá fazendo campanha pra essa Blaze. O senhor se recorda de vídeos sobre esse assunto? Nossa, acho que eu nem acompanho Nando Moura, não gosto dele, mas eu acho que eu lembro disso aí. Eu definitivamente me recordo sobre a parte em que o Nando fala sobre o Felipe Neto divulgar a Blaze. A outra parte, talvez uma lembrança meio vaga sobre. Não a respeito dele fazer a divulgação da Blaze, o senhor se recorda a utilização de palavras ofensivas? Ele dizendo Felipe Neto se tornaria o maior tirano da internet? Não, essa galera que está fazendo propaganda para a Blaze, esse tipo de maracujá. O pessoal falando do meu cenário, caramba, o cara foi lá, fez audiência de bandana, não sei o que, com fundo verde, uma placa de 1 milhão. O Felipe Neto tá na audiência sem olhar pra câmera, escondido atrás de um microfone com um fundo falso também. Pelo menos eu não liguei o chroma key. O Felipe Neto tá num chroma. Eu acho que nem é aquele chroma, é aquele negócio que vai direto da câmera, né? Que faz o crop automático. Mas o Felipe Neto está com um fundo falso. E escondido atrás do microfone, na audiência inteira, praticamente sem olhar pra câmera nem fazer nada. E o pessoal vai encher o saco com o meu cenário? Porra, mano. Tem uns que são muito mala mesmo. Pode ter certeza. 3 semanas depois. O senhor se lembra? Me parece familiar, sim. Tá. Pessoal, acabou aqui a audiência, a gente pulou algumas partes, tem muita coisa repetitiva, muitas perguntas, é natural a audiência serem assim maçante, não é aquela coisa de filme que a pessoa tira uma prova de repente, de último segundo, assim, no último minuto ela tira uma prova e convence o juiz e as pessoas são condenadas. As audiências são bem, assim, monótonas, as mesmas perguntas, a gente leva ali as testemunhas com o intuito de fato, convencer a juíza, né, do nosso ponto, tanto acusação quanto defesa, então é isso aí, não é nada muito assim, nossa, que incrível, uma audiência igual nos filmes, né, igual num júri. O júri, sim, júri aqui no Brasil é legal também, é bem dinâmico, né, pra quem é estudante, nunca viu audiência ou nunca participou. E é isso aqui, não passa disso aqui. Se quer emoção, tem que ir pros Estados Unidos. Mas basicamente é isso. Eu vi que as pessoas estavam falando muito sobre isso e quis fazer uma reagida aqui com vocês. Então é isso, até mais. Muito obrigado por assistir o vídeo. Cara, mas ele nem falou muita coisa, né? Pô, achei que ele acrescentou pouco. O cara é advogado, mano. Eu achei que ia ser mais técnico. Tava esperando um vídeo um pouco mais técnico. Por isso que eu fiquei mais curioso, né? Não porque, sei lá, ele ia fazer umas brincadeirinhas com aparecer o filho do Nando Moura. Tudo bem, criou conteúdo. Bacana.